Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles que esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Domingo passado nós escutamos de Lucas 4 bem-aventuranças e depois 4 ai de vós. E na sequência do Evangelho, nós encontramos essa passagem na qual Jesus fala algumas coisas muito fortes. Ele vai dizer que nós devemos amar os inimigos, que devemos abençoar, bendizer aquele que nos amaldiçoa, que devemos rezar por aqueles que nos caluniam. São coisas fortes que vão um pouco fora da nossa natureza. Se nós se nós somos honestos, nós somos muitas vezes levados pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, pelo nosso impulso humano, o impulso carnal, que muitas vezes nós revidamos, queremos revidar. Por isso muitas vezes corroem dentro de nós a raiva, o ódio e tantos sentimentos maus. Porque nós muitas vezes correspondemos conforme a nossa natureza humana, conforme os nossos sentimentos, conforme a nossa
os nossos impulsos carnais. Se nós pegamos algo de bom, né? Se pegamos um pedaço de carne e oferecemos a um cachorro, ele vai vir todo alegre, vai comer a carne e vai ficar ali te bajulando para que você, com o rabinho, balançando o rabinho, para que você possa dar a ele mais carne. Já se você dá a ele um tabefe, ou se você faz alguma coisa mal, ele te rosna, ele te ameaça a atacar. Esse é o impulso que esse animal tem, e muitas vezes nós agimos também assim. Então, isso que o Senhor pede para nós de amarmos os inimigos é algo muito forte, porque não faz parte da nossa natureza. É um pouco fora da nossa natureza. Mas Jesus está dizendo que, se nós acreditarmos nele, se nós confiarmos em Deus, se nós vivermos a justiça, se nós confiarmos plenamente em Deus, nós temos a graça necessária para viver essa palavra. Se nós vivermos as bem-aventuranças, nós teremos a graça necessária para colocar em prática essa palavra, para não ser dominados pelos nossos impulsos carnais, mas ser levado a agir conforme a graça do Senhor, conforme a graça que Deus nos dá. Então Jesus vem dizer que nós temos essa graça ao nosso alcance, e que para nós, que somos filhos de Deus, que somos seguidores de Cristo, que amamos a Cristo, que buscamos amá-lo, servi-lo, conhecê-lo, nós temos essa graça para podermos viver, colocar em prática esta palavra. Por isso que nós somos capazes também de perdoar as pessoas que nos fazem mal. E Jesus, ele não fala só a questão do perdão, ele diz: amai os vossos inimigos. Não é perdoai os vossos inimigos, é amai os vossos inimigos. É algo maior do que o perdão, é amar aqueles inimigos, bendizer aqueles que os amaldiçoam, rezar por aqueles que caluniam. E está dizendo que somos capazes de fazer isso, porque temos a graça de Deus ao nosso favor. Por isso devemos descobrir como podemos nos abrir à graça de Deus para podermos viver essa realidade. Porque não é uma coisa que, sabe, o Evangelho, o ser cristão, não é algo que eu me agrado de uma coisa, então eu vivo aquela coisa. Eu me agrado de outra, então eu vivo aquela outra. Mas isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, isso aqui me parece exagerado, então eu não vivo. Eu fecho os olhos para essa realidade. Isso aqui não é ser cristão. Isso aqui não é viver o cristianismo. Isso aqui é procurar aquilo que me convém. Só que o Senhor nos pedirá contas de tudo isso. Por isso, ou vivemos de fato como cristãos, buscamos viver de fato como cristãos, lutando na nossa vida para colocar em prática todos os ensinamentos, todos, inclusive esses, ou nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, devemos saber que Cristo nos pede isso, de amar os nossos inimigos. Então, eu devo procurar amar os inimigos, confiando não nas minhas forças,
mas confiando na graça de Deus, pedindo a Deus a graça de amar verdadeiramente aqueles inimigos, pedindo a Deus a graça de verdadeiramente perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal. E é importante que nós procuremos viver isso na nossa vida, porque é algo que Cristo pediu, é algo que é forte, é duro. Mas se nós não vivemos isso, diz o Evangelho, o que vai nos distinguir dos outros? O que vai diferenciar o cristão dos outros aí fora, que não são cristãos, que são pagãos, ou que têm outras devoções? O que é que vai distinguir? No Império Romano, os cristãos se distinguiam porque se amavam. Eles olhavam e falavam: olha como eles se amam, como eles compartilham as coisas, como eles se respeitam, como vivem como irmãos. Por quê? Porque sabem colocar em prática, porque buscaram colocar em prática o Evangelho do Senhor. E nós perdemos um pouco essas coisas, porque esquecemos de colocar em prática o Evangelho para buscar viver uma vida mais confortável, uma vida mais cômoda, uma vida que o mundo nos oferece. Mas Cristo nos oferece esta realidade. Então, se nós não procuramos buscar amar os inimigos, o que vai nos diferenciar dos outros? Nada. Porque também os outros vivem amando os seus pares. Os outros também vivem, emprestam dinheiro e vão querer em troca, querem sempre algo em troca, e sabem a quem eles devem emprestar. Para aqueles que vão devolver. Por isso, devemos procurar mudar a nossa forma de pensar. Muitas vezes pensamos muito conforme a mentalidade mundana, conforme muitas ideologias. Nós temos que pensar como o Evangelho de Cristo, como cristãos. Então, na nossa forma de julgar também devemos julgar com cautela. Aliás, diz para não julgarmos, porque o julgamento é de Deus. Devemos confiar plenamente no Senhor. Devemos viver de fato o Evangelho na nossa vida, porque assim teremos em recompensa também o nosso julgamento. Se somos tão severos, radicais com os outros, e não procuramos amar os inimigos, não procuramos acreditar próprio nesse Evangelho, nós seremos condenados por aquilo que fazemos. Deus é aquele Pai misericordioso que age com misericórdia, mas age também com justiça. Nós somos chamados a imitar a Cristo, que foi crucificado, foi entregue, e ele, sendo entregue, não se defendeu. Ele não se defendeu. Não que nós não possamos nos defender, mas não usou de violência e procurou esperar a justiça de Deus, esperar que Deus viesse fazer justiça, e Deus veio fazer justiça sobre ele. Nós somos aqueles que devem aprender a confiar no Senhor, entender o momento certo de agir, entender o que falar no momento certo, saber confiar plenamente no Senhor, saber interpretar as situações de uma outra forma, de um outro pensamento. Nós vemos na primeira leitura que fala do rei Saul, que saiu com 3.000 homens
para perseguir Davi. Davi, que era um servo fiel, era o braço direito de Saul. Saul enviava ele para as guerras, comandando o seu exército, e obtinha muitas vitórias, mas por causa dos ciúmes, por causa da inveja, da fama que Davi estava tendo, Saul se fechou o coração e expulsou Davi do seu reino. Quis matar Davi. Davi teve que fugir e viveu no deserto com os seus amigos, fugindo do rei Saul. Mas sempre procurou fazer justiça. E eis que um dia Davi se depara com o rei Saul dormindo em torno de todo o seu exército, 3.000 homens, com seus maiores guerreiros do seu lado, aqueles que deveriam protegê-lo. E Davi entrou no meio do exército, chegou do lado do rei com Absai, e Absai falou: Deus entregou na sua mão a vida de Saul, vamos matá-lo. Eu cravarei com uma lança e ele não existirá mais, não te perseguirá mais. A justiça dos homens. Vamos eliminar os nossos inimigos. Deus colocou em nossas mãos o seu inimigo. Mas Davi entendeu de outra forma. Ele falou: nunca levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Então pegou a lança, pegou a coisa de água e foi uma certa distância e acordou a toda a tropa. Acordou o rei, gritando, dizendo: Deus te colocou nas minhas mãos, eu poderia ter te matado, mas eu preservei sua vida, porque sua vida para mim tem valor. E daquele dia em diante, Saul não perseguiu mais Davi. Eis que Davi usou com justiça, ele amou o seu inimigo. Amou o seu inimigo. Por quê? Porque ele era ungido do Senhor. Isso antes de Cristo vir ao mundo. Ele não tinha a graça que nós temos, não tinha a força espiritual que nós temos, mas ele, por temor a Deus, não levantou a mão contra o ungido do Senhor. Nós precisamos recuperar essa força espiritual, que confia em Deus, que teme a Deus. Não é tremor de ter medo de Deus, mas temer de ferir a Deus, de ofender a Deus, e fazer aquilo que é necessário, olhando com o olhar do próprio Deus, entendendo o que Deus está realizando. Hoje as pessoas estão se matando. Por quê? Por um tênis, por uns trocados. E nós não testemunhamos esta fé. Pessoas que colocam em perigo, dão tiros uns nos outros, colocando em perigo a sua vida. Para quê? Por alguns trocados. E nós não manifestamos a nossa fé. Não somos capazes de dizer: eu creio no Senhor Jesus, e procurar fazer o que é certo. Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé, a fazer aquilo que é correto segundo o nosso Deus. Por isso que Ele nos pede: amai os vossos inimigos. É algo tão difícil? Pode ser, nada é fácil.
E a vida não é fácil. Rezar não é fácil. Não é simplesmente você se colocar aqui e rezar um terço ou um rosário completo, mas é você se colocar na presença de Deus, você estar presente diante do Altíssimo e conversar com Ele em cada Ave Maria, em cada Pai Nosso, abrir o coração a Ele e confiar a sua vida a Ele, e saber também silenciar, escutar a sua voz. Muitas vezes nós fazemos e agimos mal porque não sabemos silenciar, não sabemos procurar, não sabemos escutar a voz de Deus. Então agimos sem pensar, agimos com impulso, mas nós temos a graça de Deus. Não podemos ficar agindo com impulso. Devemos agir segundo essa graça de Deus, para que a justiça de Deus seja feita aqui na terra e para que a justiça de Deus seja feita também na nossa vida. Somos chamados a ser pessoas de fé, confiar em Deus. Madre Teresa cuidava dos moribundos que não eram cristãos, e ela encontrava naquelas pessoas o próprio Cristo. Amava eles que cheiravam mal, que saíam bichos da sua pele, que muitos de nós teriam um estômago revirado. E ela cuidava dele como o próprio Cristo, porque tinha a graça de Deus, porque agia segundo a graça de Deus. Aqueles que poderiam ser os seus inimigos, não importava se era hindu, se era muçulmano, o que era, o que importava é que estava morrendo e que ela iria ajudá-lo a se recuperar, a ter pelo menos uma morte digna. Eis que o Senhor nos convida a não agirmos por impulso, mas a confiarmos no Senhor. Como diz a segunda carta, aliás, a segunda leitura, que existe o primeiro Adão, que é o homem carnal, mas o segundo Adão, que é Cristo, é o homem espiritual. Jesus Cristo, Ele está vivo no nosso meio. Ele está do nosso lado. Não nos prometeu riqueza, não nos prometeu glórias, nos prometeu que estará conosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Ele estará conosco. E se acreditamos, se confiamos, se acreditamos que as palavras de Jesus é verdadeira, nós cremos que Ele estará conosco, está conosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Então, se Ele está conosco, ninguém pode contra nós. Ninguém pode nos derrubar. E se nos derrubar, será para a glória de Deus, para se manifestar a glória de Deus. Porque, como se diz antigamente, a semente dos mártires, aliás, o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Cada mártir que morria, se surgia sempre mais cristãos. E os mártires que morrem vão para a vida eterna. Na realidade, renascem na vida eterna, que é para onde todos nós devemos caminhar. Que o Senhor nos ajude, nos conduza sempre mais pela via certa, que possamos lutar para vivermos esse Evangelho, aprender a amar os nossos inimigos, pedir ao Senhor que nos ajude a viver esse Evangelho. Não é fácil, mas nunca, nada na vida é fácil. E ser cristão deve ser algo também difícil, porque deveríamos ir contra a correnteza do mundo. Que o Senhor nos ajude a testemunharmos de fato
a nossa fé neste mundo que está perdido, neste mundo que está indo para o abismo, e que nós sejamos sempre conduzidos, guiados para a vida eterna.